Bem-vindos, bem-vindas a essa poderosa mesa de cura, onde você vai sustentar mais um pouco da integridade do seu ser, onde você vai adentrar mais profundamente num campo de lealdade tal, onde as oscilações, as distorções e qualquer coisa que se pareça com isso vai começar a ficar bem longe da sua energia, porque você vai, com este movimento aqui, você vai adquirir uma mestria muito especial, que é a capacidade de não estar energeticamente sobrecarregada. Você vai aprender a equilibrar a sua energia dentro do seu eixo. E a primeira coisa que você precisa entender de todo esse movimento é que a lealdade, ela precisa estar ancorada dentro do seu chakra cardíaco. A lealdade é índole, é algo que está no núcleo do seu ser. E a lealdade a si talvez seja um dos movimentos mais importantes que você possa fazer nesta noite. Antes, porém, de nós adentrarmos o campo desta mesa que já se apaziguou, porque ela começou na sexta-feira, para quem está chegando talvez a primeira vez, ou para quem foi convidado e está aqui hoje, estou vendo alguns rostinhos diferentes aqui, porque muitas pessoas estão vindo para este movimento. Somos agora 49 pessoas nesta mesa de cura. Muitos que estão aqui não estão no caminho iniciático, que no caminho iniciático as pessoas vão ficando um pouco cansadas, aí tentam sustentar mais um movimento ou outro, não consegue tanto, e a gente entende, mas torce para que você fique firme como uma rocha, porque você, a começar, você é uma alma em missão. Antes de entrarmos no movimento desta mesa, é importante que você compreenda a dimensão do que nós estamos atravessando. A união das chamas gêmeas não é apenas um encontro, isso aí você já percebeu, um encontro romântico ou qualquer coisa parecida. Ela é um movimento de reorganização de consciência. Ela é um ponto de ruptura dentro de um sistema que foi estruturado justamente para manter a separação da alma da sua própria divindade. Então, para começar, como uma chama gêmea em missão, você já tem um sistema operacional inteiro que opera na organização do planeta contra você. Só que o sistema que está a seu favor, eu não vou nem começar a falar sobre eles aqui. Porque se eu começar a falar, eu acho que eu não vou nem conseguir continuar. Porque as lágrimas vão chegar, a emoção vai me atravessar, porque o sistema operacional da luz não se compara a nenhum outro sistema de comando que vem tentando sequestrar a consciência humana. A união das chamas gêmeas é um ponto de poder que está sendo estruturado. É isso que é importante você compreender. Não é assim, eu vou fazer, né? Igual tem umas aqui que fizeram lá a primeira jornada, pronto, fiz a primeira jornada, já estou pronta para a minha união. A gente ainda tinha aquela mentalidade, aquele nível de consciência que ainda estava tão ativada por aquelas ideias românticas, que nós somos atravessados pelo romantismo desde que nascemos, que a gente não entendia, e muitos ainda não entendem, que é estrutural.
Nós estamos trazendo uma estrutura energética para o planeta que, quando ancorada no ser que desperta para o vínculo, ele vai se tornando o poder espiritual materializado. É isso que é você. É isso que é cada um que está aqui, que vem recebendo o chamado da alma para o despertar. Por isso, não existe neutralidade quando falamos deste caminho. Esse movimento, ele não é sustentado sem oposição. Desista. E quanto mais você se aproxima da verdade, do seu campo, quanto mais você se aproxima da sua inteireza, quanto mais o seu brilho vai ficando intenso e você começa a abrir portais onde você pisa, ainda que você não tenha, como nós, uma missão com o coletivo, que ainda aí é mais e mais desafiador, mais e mais desafiador, mas onde você pisa, você abre portais de luz, abre portais que expandem a consciência, abre portais que curam as pessoas no núcleo. Esta inteireza é a aproximação com a unidade do espírito. E quanto mais você se aproxima, mais você percebe forças, padrões, estruturas que ficam tentando tirar você do eixo. Por isso, meus parabéns às 50 pessoas que estão aqui, que a gente incansavelmente fica tentando explicar. É estrutural, é estrutural. O que é estrutural? Estrutural é que você tem um campo, que a gente agora está alinhando no caminho iniciático, o Merkaba. Você tem um campo aí que tem trocentas bilhões de informações. Então não é de um dia para o outro, pronto, expandi minha consciência, pronto, sou um ser iluminado, pronto, estou em unidade com o todo. Tem pessoas que não conseguem, a maioria, 99%, não consegue isso sozinho. Por isso, a luz traz e prepara iniciados para trazer uma sabedoria cósmica, uma sabedoria que vai auxiliar a todas essas almas nessa travessia. A união das chamas gêmeas não interessa a um sistema que se sustenta totalmente pela separação. Separação da unidade. Quanto mais separado você está, mais você fica buscando fora e mais você sustenta esse sistema. Não interessa a um sistema que se alimenta da inconsciência, da dependência, da fragmentação emocional e da perda da soberania do ser. Porque quando dois seres se alinham, na verdade, eles deixam de ser manipuláveis. E é isso que está acontecendo agora, quando você vai entrando em fase com um chamado iniciático. Um chamado iniciático não é algo que se deixa para lá. Um chamado iniciático não é algo que se desiste dele. Um chamado iniciático é um portal de cura e de soberania tal que você, atravessando esses portais, a unidade se encontra com você. Eles deixam de responder por falta, por carência, e toda a soberania e toda a luz que emana de um campo poderoso e extremamente abundante começa a se instalar em todo o seu campo, em todo o seu corpo de luz. Nós estamos aqui hoje para adentrarmos mais profundamente, porque as chamas gêmeas passam a responder pela presença espiritual, e isso muda o planeta. E toda oposição, ou qualquer coisa que você enfrente neste caminho, não é pessoal apenas, é estrutural.
É toda uma estrutura tentando te paralisar. Por isso eu quero hoje já começar dizendo para você que a união das chamas gêmeas é a verdadeira quebra da Matrix. É a verdadeira dissolução de um sistema nefasto que vem sequestrando a mente do ser humano. Então, se você é uma chama gêmea, se você vem vivendo essas etapas, se você vem percebendo a sua consciência se expandindo, tenha plena convicção que essa é a sua missão. E talvez hoje seja o dia de você decidir sair do looping. Porque a chama gêmea, quando não faz o processo, ela fica assim, ó. Aí ela vai, olha um negócio aqui, olha outro ali, aí não faz a travessia. Se você não faz a travessia, o seu campo, ele não se alinha. E quando você não se alinha, quando o campo unificado não está alinhado, você não consegue fazer os movimentos e não consegue ancorar essa inteireza. Por isso que não se atravessa esse processo com leveza. Ele é absolutamente disruptivo, te atravessa de uma maneira tal que não tem volta. Não tem volta. A visão que você pode ter de retorno é sempre retornar para a verdade, para o seu chamado. Eu estou aqui hoje para te lembrar dele. Para te lembrar que você não conheceu a pessoa que você conheceu em vão, você não conheceu a outra parte da sua alma aí encarnada. E quanto mais você deixa a versão encarnada viver o que ele precisa viver, e quanto mais você ancora a sua inteireza, mais você expande a sua consciência. Essa visão que nós estamos trazendo aqui precisa ficar muito firme em você. Ela não pode oscilar. Ela precisa ser sustentada, ser firmada, ser honrada. Porque quando você oscila, você se desconecta totalmente daquilo que você mesma veio sustentar. E eu vou mais fundo. Você não está aqui. Ninguém encarna para casar, ter família, se formar, parar. Ainda que você faça tudo isso, que tudo isso faça parte do seu caminho. Você está aqui para saber quem você é. E a missão que você veio ancorar neste planeta. É para isso que você está aqui. Você está aqui para saber quem você é. Qual o nível de lealdade com você que você já consegue sustentar? É uma pergunta retórica. É uma pergunta para você pensar. Qual o nível de verdade e inteireza que você já consegue sustentar? Quem você é? Não estou perguntando seu nome da certidão, nem seu CPF. Quem você é? Você já consegue ter uma resposta clara para essa pergunta? Ou você ainda fica perdida em divagações mentais? Ou a sua mente fica te levando para outros lugares e você não consegue? Estou descobrindo, óbvio, todos nós estamos descobrindo, obviamente. Mas você já consegue sentir você? Você já consegue confiar na sua intuição? Você já consegue saber o que é a sua intuição? Esse Wi-Fi com o divino que você tem aí? O campo desta mesa de cura, ele se organizou de uma forma muito diferente desta vez. A cada dia que a gente tentava fazer, os mestres e a luz, o campo pedia um pouco mais de tempo para que essas 51 pessoas estivessem aqui hoje e para que a gente tivesse a leveza que estamos sentindo para você dar esse mergulho na sua própria consciência. Desde sexta-feira, quando abrimos esse movimento, o campo pedia tempo e eu fui buscando entender por quê. Porque não vinha uma leitura muito clara, apenas eu não sentia o campo da mesa, e quando eu não sinto, eu não faço. Eu aprendi a escutar a minha intuição, e não peço o que penso. No dia que eu parar de obedecer a voz do Espírito, todo o trabalho que a gente faz, ele se dilui. E o trabalho está passando só por reestruturação e limpeza. Ele está cada vez mais forte, cada vez mais ancorado, cada vez mais consciente.
E hoje, na presença, na conversa, na escuta, o campo, de fato, começou a se revelar. Nós estamos tocando um dos pontos mais profundos da estrutura humana. A traição. Mas não a traição como normalmente nós concebemos, de trair alguém, de um relacionamento, a traição como expressão de uma deslealdade, do outro precisa ser assim, eu preciso ser assado, regras para isso. Não, nós estamos falando de uma lealdade intrínseca, de uma lealdade que está dentro de você. E a traição é o oposto disso, é uma deslealdade intrínseca. É um lugar onde você se trai, você passa a viver dentro de um lugar que nem você confia. E quando o ser está assim, nesse campo de repetição, de deslealdade interior, ele começa a repetir ciclos, repetir padrões, loops de manifestações, de distorções, onde revive e vive sem acessar o ponto da origem. É por isso que essa mesa, ela exigiu mais tempo. Ela exigiu mais tempo porque nós não vamos tratar nessa mesa uma traição que você tenha sofrido. Nós vamos tratar dessa mesa a traição que talvez você tenha praticado quando você é desleal a você mesma. Porque nós não estamos vindo curar um evento ou algo que aconteceu, ainda que isso aconteça, porque você deixa de se conectar com qualquer coisa do passado. Estamos vindo tocar a estrutura que sustenta este padrão. Uma estrutura de deslealdade interna que sustenta o padrão de traição. E se você passa por ingratidão, por deslealdade, é porque ainda existe um desequilíbrio dentro de você. Não que justifique o que o outro faz ou deixa de fazer. Nós estamos tratando o nosso interior. Porque quando a gente aprende a escutar a nossa intuição, a ação do outro não consegue nem nos atingir. Por isso, hoje eu te convido a entrar neste campo completamente limpo, completamente limpa, sem se colocar nem como vítima, nem como algoz, nem ficar lembrando de nada. Eu te convido a fazer um mergulho muito grande para trazer de volta essa inteireza, essa lealdade que por algum motivo você possa ter perdido. Você pode ser desleal quando você dá além da conta. E se deslealdade interior é traição, estamos todos nesse campo. Quando você entrega mais do que deve, quando você não escuta a sua intuição, você está sendo desleal consigo. E, por conta disso, você está se traindo. Você está traindo a sua própria integridade. E interessante que hoje nós, quando conversávamos ali no story do Portal Infinity, trazendo os pensamentos sobre essa mesa de cura, nós percebemos que a traição ativa todas as outras feridas da alma. A traição, ela é o ponto que começa a ativar a injustiça, o abandono,
e todas as outras que faz com que você se sinta aquém, mas na verdade um núcleo é uma deslealdade intrínseca do ser que não vive a sua verdade. E é a separação da unidade que gerou esta ferida. A ferida da traição, ela habita o núcleo do ser dentro da consciência de separação. E talvez você se desplugando hoje com essa viagem que nós faremos juntos aqui, dessa deslealdade intrínseca, os caminhos da sua vida comecem a se abrir, porque você vai ressoar com uma outra ilha vibracional, um outro movimento vibracional vai estar em atuação na sua vida. Existe uma dificuldade nesse campo aqui agora? Existe uma travessia sendo feita aqui agora. E o campo está cansado. E existem até tentativas fora do campo, porque não penetram esse campo mais, ainda mais que desde hoje de manhã, equipes espirituais fortíssimas, guardiões espirituais, foram instalados neste campo aqui, pelos mestres, pela luz divina, que é sustentado aqui, nesse trabalho. Nós tivemos noites muito difíceis, essas últimas noites, de muitas ativações e acessos. E o Portal Infinity, por 2 vezes, tentaram invadir a nosso amado Portal Infinity, que está no ar desde o dia 7 de julho de 2023. Hoje, centenas, milhares de vidas já foram atingidas por essas mensagens trazidas pela luz. E existe uma tentativa aqui de infiltração para gerar um enfado, um cansaço, para você não alcançar esse núcleo hoje. Mas você vai alcançar. Você vai chegar. Você vai alcançar esse lugar de inteireza. Porque o que estamos fazendo aqui não é reforçar a dor. Não é ficar lembrando. Não é ficar, vou curar. Não. É dissolver um padrão de infidelidade consigo, que é a maior das traições. A maior das traições. É quando a sua intuição diz, olha só, aquilo ali. Mas eu estou falando de intuição, eu não estou falando de ego espiritual não, tá? Porque tem um monte de gente aí se movendo por ego espiritual, achando que é intuição. Intuição, ela não gera ansiedade, ela é benevolente, ela traz paz, ela não é ingrata. A intuição não é você ter uma ação de ingratidão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. A intuição é alinhamento com a espiritualidade maior. É o eu superior plugado ao divino que te instrui, que te faz caminhar. Quando você não ouve a voz da sua verdade, você está se traindo. Lealdade e integridade não são conceitos, são estados de presença. Quando você está em presença no espírito, é quando você consegue sustentar a sua palavra, é quando você não oscila mais, é quando você não fica a toda sorte de vento. Vem uma coisa, vem um pensamento, ou entra em fase com outras pessoas, e aquela combustão energética faz você... Tem pessoas que caminham, às vezes, durante 2 anos num caminho, e de repente se transformam em outras pessoas. Isso pode acontecer tanto por bem quanto por mal, né? Estava vendo semana passada
Uma história impressionante. Um cara levou um tombo, bateu a cabeça e acordou tocando piano. Como que explica isso? Será que ele teve um fractal pianista ali que foi ativado com a queda? Sim! Da mesma forma que você pode ter ativado aí um ser que você não deveria querer mexer. Porque nós não estamos nesse mundo caído aqui porque a gente é anjinho, porque a gente é bonzinho. A gente está aqui porque a nossa alma vai fazendo uma travessia aí nesse mundo desconectado. Nesse mundo desconectado. Então, o processo ascensional ele precisa ser solitário mesmo, ele precisa de solitude. Você não é para qualquer um. Seu pensamento não deve ser para qualquer um. A sua partilha não deve ser para qualquer um. Você não deve partilhar o que vai dentro de você, da sua mente, do seu coração, com qualquer pessoa. Tenha cuidado. Este momento agora é muito decisivo para você retroagir, porque durante um determinado percurso, enquanto você ainda está muito oscilante, é muito perigoso. É claro que chega um determinado momento da travessia que você transpõe. Quando você transpõe, você não costuma voltar ao estágio anterior. Você fica mais firme. Eu sei de experiência própria. Porque se tem uma pessoa que era inconstante, era a Cláudia Sofia. E hoje, com todo respeito às 50 pessoas aqui, eu não conheço ninguém mais constante do que eu. Constância. Você pode contar com você? A pergunta. Você pode contar com aquilo que você diz? Você sustenta a sua presença, a sua palavra? Você pode confiar em você? Eu vou fazer e faço. Eu vou. Você não fica de ânimo dobre, tropeçando aqui. E o livro sagrado traz até um versículo que fala isso. Homem inconstante, não pense que alcançará do divino alguma coisa. Um dia ama, outro dia odeia. Um dia agradece, outro dia fala mal. Onde que está a constância e a consistência? E hoje você vai voltar lá ao início de tudo, onde as distorções começaram a se instalar no seu campo. Hoje vai acontecer um movimento muito forte. Não perca esse movimento, não se distraia. Fique firme, não movimente seu corpo. Fique mais paradinha, seguindo o exemplo ali da nossa Patrícia Rezende, da nossa Adriana Bertanha, e sempre adentra esse campo com uma concentração, Ania Busta, e todas as outras, todos vocês que estão aqui. Não durma. Se tiver com sono, pega um copo de água agora, fica com o pé no chão. Porque hoje a luz vai mexer na sua estrutura. Hoje o seu campo vai mudar. Hoje você vai deixar de ressoar com a deslealdade consigo. E essa deslealdade que ainda fazia com que você entrasse em fase com traição, com deslealdade, com gente te apunhalando pelas costas. As pessoas que você ajuda muitas vezes estende a sua mão amorosa, o seu abraço sagrado, e as pessoas estão com um punhal atrás de você. Quantas pessoas já passaram por isso? Hoje eu quero dizer para você que essa deslealdade que pode ter gerado isso, pode ter. Não estou dizendo que qualquer coisa que tem em você justifica a deslealdade do outro, não. Mas nós estamos num campo de ressonância e a gente precisa também tomar esses cuidados. Hoje a sua estrutura será mexida. Hoje a luz divina vai operar de uma forma tal que situações do passado vão deixar de ressoar no seu presente. Hoje você vai ficar tão íntegra e tão inteira que a sua missão vai começar a se manifestar de uma forma muito integrada onde você estiver. A abundância divina vai chegar no seu arraial. Você vai começar a viver milagres, alternativas divinas se manifestando de todas as formas.
Quando você achar que você vai cair, vai vir uma mão forte e vai te levantar, ainda que você dê os passos sem ver o chão. Vai ter sempre um sustentáculo na sua vida que não vai te deixar esmorecer, porque hoje você vai parar de se trair. Hoje você vai decidir honrar o chamado da luz e não relativizar mais. O mundo caótico, tridimensional, está ruindo. O investimento maior que você faz agora no processo ascensional é ficar abraçada com os mestres. É os mestres direcionarem você, eu dou meu jeito, eu vou fazer, eu vou viver, eu vou vibrar. Existe uma estrutura sendo ancorada neste agora. E todas as perseguições que o Portal Infinito tem recebido, começou a receber a partir do momento que, em Belo Horizonte, nós começamos a sustentar um campo, fechar campos de ressonância com a maldade, com esse sistema nefasto que vem tentando comandar e sequestrar a mente do ser humano. Você está aqui com uma missão poderosa, e quanto mais o seu campo unificado se sustenta, mais você se desconecta da versão romântica que sustentava um vínculo distorcido, e mais você se ancora na união e na unidade. E é isso que faz com que esse campo se reorganize. Não é de outra forma. Não existe outra forma. É estrutural. E se a estrutura do seu Merkaba ainda está se retroalimentando de fases energéticas corrompidas com a energia 3D, você precisa levar mais a sério o seu processo e atravessar e viver 24 horas por dia, buscando do alto o conhecimento de quem você é e o que você veio fazer. Nada mais importa. Nada importa mais do que isso. Nada. Nem seu trabalho, nem sua família, nem seus filhos. Nada. Porque, inclusive, esse é o maior presente que você dá para os seus filhos. E para a sua ancestralidade. A sua ascensão. A sua ascensão abre portais na sua ancestralidade. A sua ascensão abre um campo de luz no planeta. Um desperto de verdade, que começa a ancorar o código da união no seu campo, no seu Merkaba. Ele é capaz de abrir a consciência de uma cidade. A energia masculina está colapsando, os homens estão matando as mulheres, crianças estão se suicidando, toda sorte de devassidão está acontecendo por conta de um sistema de governo. E as chamas gêmeas estão aqui em missão. Você é uma chama gêmea, você é uma alma em ascensão. Feche os teus olhos. A incoerência vibracional é uma forma de traição e de deslealdade consigo mesma. Você não está traindo o outro, você está traindo a si. E isso precisa ser visto com muita verdade. Quando você aceita menos do que você merece, você está se traindo. Quando você suporta incoerências em nome do amor ou de seja lá o que for, você está se traindo. E é esse ponto que estamos tocando hoje. Você não está vindo curar o que fizeram com você. Você está vindo curar o ponto onde você ainda permite a deslealdade. E existe mais um aspecto importante nesse campo que eu não posso deixar de falar. A traição não vem sozinha. Ela, como falamos hoje, existe um tipo de traição que caminha junto com a inveja, com a competição e com a ingratidão.
Muitas vezes uma pessoa te trai, ela te trai porque ela tem tanta inveja do que você é, ela tem tanta inveja da sua inteireza, de você ser inteiro, que ela busca uma forma de te ferir. Para muitos isso está num lugar de inconsciência. Ainda assim, o fato de uma ação ser inconsciente não neutraliza o que acontece a partir daquela ação. Caminha junto com a inveja, a comparação e com a competitividade. Porque quem é desleal consigo, muitas vezes olha para o outro como um campo de inveja ativo, inveja da inteireza. E se isso ainda existe em você em algum nível, que muitas vezes a gente, né, pelo mundo competitivo, você acaba olhando uma coisa ou outra e você sendo desleal consigo, mesmo que você não compactue com a inveja ou não aceite nada disso, talvez ainda exista algum fragmento que faz você se comparar. E a comparação também é uma falta de lealdade consigo, e ela também ativa a inveja. Isso também será limpo hoje. Se permita entrar, se permita sustentar, porque o que será tocado hoje é estrutural. É o seu campo estrutural. E quando a estrutura muda, a sua realidade começa a responder. Feche, portanto, os teus olhos.